Vamos tirar o livro de orações. Oremos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus, ó Pai, que deve ser adorado, entoado louvores, ó Pai, ações de graças. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque só Tu és Deus. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, misericordioso, ó Pai, um Deus irado, ó Deus, com pecado. E aqui estamos, Senhor, como pecadores justificados, ó Pai. Pecadores resgatados por Ti, ó Pai, livres do pecado, do inferno, das algemas, ó Pai, do inimigo, libertos pela Tua graça, pelo Teu sangue. Estamos aqui, ó Deus, pela cruz do Senhor, ó Pai, que ficou os nossos pecados. Pelo Teu sacrifício, Jesus, nós estamos aqui libertos, livres para Te adorar e Te louvar. Onde o Senhor nos reconciliou, ó Pai, onde éramos inimigos da cruz de Cristo. E hoje, ó Pai, filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Pai, aqui esteja conosco, ó Pai, ajudando-nos a entender, ó Pai, os Teus mistérios, nos elevando, ó Pai, a adorar o Teu nome, ó Pai, em Espírito e verdade. Senhor, reunimos-nos, ó Deus, nessa casa, ó Pai, casa de oração, onde, ó Pai, sabemos que o véu foi rasgado e hoje nós temos esse acesso, ó Pai, de entrar no Santo dos Santos. E, ó Pai, esse lugar continua santo, ó Pai, porque o Senhor se faz presente. Pai querido, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Que possamos estar prostrados diante de Ti, ó Pai, louvando e adorando o Teu nome. Fica conosco, ó Pai, que possamos louvar a Ti. Todos os louvores sejam, ó Pai, para Te exaltar e glorificar, Senhor, em nome de Jesus. Também possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, que é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus, ó Pai, para nos instruir, ó Pai, para caminharmos nessa vida, ó Pai, rumo ao Senhor. A salvação desejada por cada um aqui, ó Pai, que conhece, ó Pai, o Senhor, que vive, ó Senhor, em santidade, separados, ó Deus, para tão glorioso dia estar contigo, ó Deus. Aqui estamos, Senhor. Pai querido, fica conosco, Pai, nessa tarde e noite de culto. Receba os nossos louvores, nossas orações e súplicas. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão Valdeci. Vou tirar um pouco a massa porque embaça todo o óculos de acordo com as normas. Estou a quase 10 metros de distância dos irmãos e eu rapidinho, eu acho que em fevereiro desse ano não tinha nada disso que nós estamos vendo aqui. Muito rápido, eu acho que eu contraí o vírus desse vírus, mas não tinha nada, foi muito progressivo. Minha esposa eu estava tomando café com ela, e com 53 anos de idade eu nunca desmaiei na minha vida. Mas nos 4 dias de carnaval, que sexta-feira que eu comecei a passar mal no trabalho, vim embora, passei os 4 dias de cama, e eu acho que foi. Eu não vou fazer o exame para ver se eu tive anticorpo, porque eu vou jogar dinheiro fora, porque eu estou aqui, estou vivo, estou firme e forte, né?
Não estou querendo dizer com as minhas palavras que nós devemos relaxar, não é isso, mas o Senhor Deus tem dado graça, e a minha esposa me ajudou no dia, né? Então, eu só estou querendo ser um pouquinho, facilitar um pouco as coisas, no sentido que no trem eu uso a máscara, no ônibus eu uso a máscara, próximas pessoas eu respeito, né? E aqui eu estou estamos seguros. Eu queria ler então Tiago capítulo 1, mas antes eu estava estudando um pouquinho em casa sobre o livro de Tiago, rapidinho. Tiago, há estudiosos que dizem que o Tiago foi provavelmente um dos irmãos de Jesus. Na história diz da igreja, no princípio, tinha 3 Tiagos, um morreu decapitado, sobrou 2 depois. Os estudiosos dizem que provavelmente foi irmão de Jesus, e um dos irmãos de Jesus que mais deu trabalho para Jesus, porque entender uma coisa, tentar explicar o inexplicável, como que Jesus veio existir, para a cabeça deles aquilo era complicadíssimo. E os irmãos de fato, se você for ler o livro de Mateus e Marcos ou Lucas, eles queriam ver Jesus longe, porque era difícil entender o nascimento de Cristo. Eles não entendiam a mentalidade deles, não conseguiam entender. Até alguns religiosos da época falavam que Jesus era filho da prostituição, porque eles não entendiam a obra do Espírito Santo, né? Mas Tiago foi, os estudiosos tiveram a conclusão que Tiago escreveu um dos irmãos de Jesus. Tiago capítulo 1, vamos ver. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes dos céus. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disso, meus queridos irmãos.
Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade às pessoas. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém? Glória a Deus, né? A palavra de Deus, de acordo com a anatomia do corpo, a boca e a língua está relacionada com o estômago, mas o Evangelho muda isso, muda a anatomia do corpo, torna a boca e a língua relacionada ao coração. Que problema, né? Que maravilha. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Então vamos para o momento missionário. Hoje a gente vai falar sobre a China, que na lista dos 50 países que a gente vem vendo, né? Desde o começo do ano, se não me engano, a China está na 23ª posição. E aí, para os irmãos saberem onde fica a China, né? Fica ali no continente asiático, para vocês se localizarem. Então, algo que é muito complicado, irmãos, em relação a restrições que cristãos sofrem lá, em relação no sentido virtual, né, internet, mídias sociais, a questão que limitam a liberdade dos cristãos, por exemplo, por exemplo, a proibição de vendas de Bíblias online, né? Que isso já se tornou um conhecimento mundial. Então, não é só uma introdução, né, a novas leis, mas uma implementação mais rigorosa ainda das que já existem. Então, a gente vê cada país tem muito tipo de perseguição comum, mas aqui tem essa questão virtual também, que não sei se vocês tinham algum conhecimento. Então, fazendo, né, com que esses regulamentos eles restringem a liberdade dos cristãos, né? Então, se alguém não tem uma Bíblia no papel, não pode ter perseguição nesse sentido de ter uma Bíblia virtual também. E então nós podemos orar, irmãos, até pelo tema do DIP que a gente teve aqui, então orar pelos convertidos do islamismo, deixando claro aqui que nós não somos contra os muçulmanos, não somos contra o islamismo, a nossa luta não é contra isso, né? Mas nós aqui somos pró-Jesus Cristo, pró-cristãos, e é uma realidade. Não são todos os muçulmanos que perseguem cristãos, não são todos os muçulmanos que são violentos, mas há um grupo que é e que mata cristãos sim. Então, vamos orar para esses convertidos do islamismo, né? Porque caso eles sejam descobertos, eles são ameaçados, né? Ou atacados fisicamente, né? Como pressão para retornar à antiga religião. Como a gente viu isso, né? Pressão para que eles voltem, no caso aqui, para o islamismo. Também, né, nesse contexto, os vizinhos da comunidade, eles podem relatar para as comunidades locais ali, né, a prática de atividades cristãs. Também vamos orar para que os cristãos chineses ali, os nossos irmãos, eles fiquem firmes, né, em meio a todas essas restrições
religiosas rígidas, né? E que eles participem, né, de missões transculturais efetivamente, assim como nós aqui estamos falando em relação à China. E vamos pedir também para que haja abertura e liberdade religiosa no país, de acordo com a vontade do nosso Deus. E eu queria abranger aqui os pedidos de oração. Queria pedir, vamos orar também pelo nosso país, em relação a debates que falam que nós não sofremos perseguição, mas uma coisa é fato que nós vamos orar aqui, em relação no contexto universitário, em que há uma pressão e uma lavagem cerebral inconsciente de que, com teoria da evolução, coisas que afastam os jovens da fé cristã sem perceber. E é uma coisa muito triste porque é real, né? Então, vamos orar ao nosso Deus, é uma realidade. Então, colocar também diante de Deus essa realidade que nós vivemos. Então, vamos orar. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir e colocar diante da tua presença a China, esse país. O Senhor é o Criador do mundo, o Senhor criou todas as nações, o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, a começar por mim, Senhor, perdoa a tua igreja. Senhor, nós queremos te pedir aqui, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos, Senhor, os nossos irmãos chineses, mesmo com essas restrições no sentido virtual. Meu Deus, que eles possam ter acesso de alguma forma à tua palavra, que eles possam continuar firmes, meu Deus. Por favor, que um irmão venha fortalecer o outro. O Senhor tem formas, o Senhor tem projetos, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor trabalha de formas que nem imaginamos. E mesmo quando nós somos negligentes, o Senhor não para de trabalhar. O Senhor é independente dos seres humanos, o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor, por favor, fortaleça os teus filhos, meu Deus, aqueles que são perseguidos por causa da antiga fé, seja islamismo ou qualquer outra. Meu Deus, fortaleça os teus filhos, por favor, console a cada coração, conforte, Senhor, cada coração que foi machucado psicologicamente, fisicamente, tantas formas, Senhor, tantas coisas. Há tantas coisas que nós nem temos conhecimento, além do que está aqui. Mas nós sabemos que tu és o Rei dos Reis, o Senhor cuida da tua igreja, independente de qualquer coisa, o Senhor cuida, mesmo a gente não entendendo, e mesmo não tomando conhecimento da forma como o Senhor cuida da tua igreja. Senhor, fica com eles, que levanta a tua igreja chinesa, Senhor, para que eles possam falar do Senhor para outros povos, para outras pessoas, em nome de Jesus, tu és o Rei dos Reis. E, Senhor, queremos te pedir também aqui pelo nosso país, não é um país que sofre perseguição como esses países que temos visto, mas quero colocar diante de Ti os nossos irmãos em contexto universitário, em que há uma lavagem cerebral, Senhor, nossos irmãos sofrem mesmo sem saber, e gera dúvidas e tantas coisas. Senhor, Tu és o Deus vivo, nós queremos que o Senhor está nos ouvindo nesse momento. Conforte em cada coração, que a fé seja fortalecida. Por favor, para a Tua honra e glória, Jesus, tenha misericórdia. Os Teus filhos não querem se afastar, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, Tu és o Rei dos Reis. Obrigado, porque nós queremos que o Senhor está nos ouvindo. És o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Paz, meus irmãos.
Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus. Os irmãos fiquem à vontade, tá? Se quiser ficar em pé, fique em pé. Se quiser ficar sentado, fique em pé. Vamos adorar o Senhor. São hinos, hoje nós vamos louvar a Deus com hinos conhecidos. Vamos fazer uma sequência bem bonita. Então peço que a igreja nos ajude a louvar a Deus, tá bom? Glória a Deus.
vamos cantar um hino que chama-se Hosana. E você pode contribuir ao Senhor de forma voluntária. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel.
Graça e paz, irmãos. Graças a Deus que podemos louvar e agradecer o nome do Senhor. Aqui. Esse é o momento da palavra. Louvamos a Deus por esta noite, porque o Espírito Santo conduziu-nos para estar aqui. Né? E hoje, irmãos, vamos pregar a última mensagem do dia da ressurreição. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Inclusive, ao cair da tarde, já trouxemos outras mensagens do início do dia, no final do dia, enfim. Este é o último relato da ressurreição de Jesus pelo evangelista João. Vamos até o versículo 25. E então vamos ver que naquele domingo, ao cair da tarde, o Senhor ressurreto aparece quando Tomé está ausente. Então, é dentro desse texto que vamos ler nesta noite. Esses dois versículos, 24 e 25. Então diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Vamos orar? Mas você pode pegar meu óculos na minha pasta, na minha sala, por favor? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento, Senhor, nesta noite. E estamos diante da Tua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Precisamos de Tua instrução. Dá-nos o Teu Espírito Santo. E que apesar de nós, o Senhor possa transmitir a Tua palavra no nosso coração. Te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Cremos em Ti, Tu és poderoso. Fala de novo conosco, Pai. Dê-nos a Tua instrução. Precisamos da Tua palavra como ela está nas Sagradas Escrituras. Te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. As Escrituras permeiam por ela toda e percebemos que ela é sempre fiel em tudo aquilo que está escrito. E olhando aqui para Tomé, nós vemos que as Sagradas Escrituras não omite algumas coisas negativas, não esconde os pontos negativos dos indivíduos. E isso serve para o nosso exemplo. Nós vamos perceber que, principalmente os heróis da fé, sempre a palavra de Deus vai mostrar os pontos negativos deles. Por mais piedosos que eles foram, sempre percebemos a extrema pecaminosidade do indivíduo. Não que Tomé ali é um dos mais incrédulos entre os outros, mas percebemos aqui que ele foi exposto. Não estou exaltando os outros apóstolos, não, mas queira Deus que fosse mostrado ali Tomé como exemplo, né? E ali que sirva para nós como exemplo. Então o texto aqui vai revelar os fatos que ocorreram na vida de Tomé. Já vem se revelando alguns textos atrás, alguns capítulos. E então vemos aqui em Tomé, nessa pessoa, né? E conseguimos nos identificar nele. Pelo menos eu me identifico com Tomé, né? Quando a gente fala sobre Pedro, a gente se acha em Pedro, é o turrão. Em Tomé eu me vejo, o incrédulo, né? Eu me identifico com ele. E tudo indica aqui que para Tomé, nós vamos perceber que para ele a morte é o fim de tudo.
ele demonstra aqui que ele não acredita que a morte não é o fim de tudo. Para Tomé, morreu, acabou. Vemos em suas palavras, quando ele faz ali ele faz uma requisição ali, uma exigência. E eu acredito, e eu sou um deles, muitos de nós vivemos assim, em prol da morte, lembrando como será o dia da nossa morte. E aí isso nos perturba muitas vezes, porque deixamos que a morte muitas vezes venha reger a nossa existência. E isso é algo que vem do Tomé que está dentro de nós, né? Mas, ao olhar para as Escrituras, nós vemos algo totalmente diferente daquilo que nós temos dentro de nós. Graças a Deus que a Bíblia não é o que somos, mas ela vem nos trazer algo que precisamos. Apesar dela nos mostrar como somos, ela nos traz a esperança para sermos tudo que não somos, para sermos tudo aquilo que Deus quer. Porque nós vivemos para Cristo. A morte não rege nossas vidas, mas quem rege nossas vidas é a vida. E Jesus é a vida. Ele é quem tem em suas mãos o nosso destino. Graças a Deus, nosso futuro está seguro. Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Ele nos concede a sua vida. Então nós sempre precisamos lembrar de que somos regidos pelo Senhor Jesus. Não só a vida, mas o autor dela. Muitas vezes nosso sofrimento se dá nessas circunstâncias, né? Quando nós deixamos que a morte reja a nossa vida, porque nós estamos ausentes nas Escrituras. E vivemos cada dia por nós mesmos, assim como viveu Tomé, sem ao menos abrir a nossa Bíblia na semana. Deixamos de comparecer onde Deus se manifesta, onde se manifesta a vida. Foi isso que aconteceu com Tomé. Ele deixou de comparecer onde se manifestava a vida. Lá se manifestou o Senhor Jesus, os discípulos disseram: vimos o Senhor, o Verbo que se fez carne estava entre eles. E olhando um comentarista, Ryle, ele coloca aqui um título para esses dois versículos. O título que ele coloca é: o perigo de não assistir às reuniões cristãs. Percebe que o fato de Tomé estar ausente, ele não contemplou naquela ocasião o Senhor Jesus. Em parte concordo com o Ryan, mas eu acrescentaria ainda mais. Eu diria que a situação ela ainda é mais grave quando isso acontece, inclusive com aqueles que estão apenas de corpo presente. Aqueles que estão, mas não estão. Vêm, mas não estão aqui. Suas mentes estão muito longe, apenas de corpo presente. Aí nem desculpa tem. Tomé tinha desculpa, porque ele não estava lá. Mas às vezes nós, de corpo presente, não percebemos que não conseguimos ver Jesus Cristo. Não conseguimos contemplar a sua presença, a sua manifestação através do Verbo que se fez carne, a sua palavra. Então, seguindo o raciocínio aqui de Ryan, nós percebemos que os crentes perdem muito em não assistir regularmente às reuniões do povo de Deus. Não há dúvida que perde, porque não há outro lugar melhor do que estarmos reunidos para ouvirmos a palavra de Deus. E naquela ocasião, Tomé, nosso irmão, perdeu aí a bênção. Jesus apareceu e ele não estava lá. Isso perdeu uma grande bênção.
Né? E eu poderia fazer a pergunta, eu sei que a resposta seria unânime. Quem é de nós que não queria ter visto a gloriosa presença do Senhor, ser ali uma testemunha ocular, como aqueles discípulos foram, da ressurreição do Senhor Jesus? Creio que todos nós queríamos isso. Eu não sei porque Tomé não foi na reunião, porque se tinha uma justificativa plausível ou não de sua ausência, disso nós não sabemos. A Bíblia não revela. Mas de uma coisa nós sabemos, e ao olhar para o texto, identificamos que por ele estar ausente, ele foi mantido em incredulidade. Porque o versículo termina ali: de modo nenhum acreditarei. O autor aos Hebreus nos dá esta exortação, e nós não podemos esquecer. Quando ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Esta é uma exortação, uma admoestação, porque com certeza, por mais nobre que seja o lugar que vamos estar na presença de Deus, sempre será melhor. Né? Então, é preciso que nós, os crentes, precisamos viver fortes e saudáveis. E para isso, Deus nos concedeu meios para nos trazer esses favores. Os favores que nos traz realmente o alimento que nos faz fortes e nos faz saudáveis. E o Senhor Jesus está presente aqui nesta palavra, nesta noite. E Ele se manifesta através dos sermões, nos cultos. Porque a igreja foi ordenada por Ele, a amada igreja de Jesus Cristo. A igreja é obra de Deus, do Senhor. E então o Senhor se manifestará e trará a nós, que somos partes da sua obra, que é a igreja, e de forma plena e ampla, o alimento que nossa alma tanto precisa. Cristo, a presença do Senhor através da pregação do Evangelho, é disso que nossa alma tem fome e tem sede. Nunca devemos faltar a participação da Santa Ceia, por exemplo, a não ser, claro, por raras exceções, por força maior, ou por circunstâncias que realmente não se pode contornar. A Santa Ceia do Senhor, onde nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Os sermões, irmãos, que muitas vezes desnecessariamente perdemos, de repente pode conter palavras preciosas na ocasião, nas circunstâncias que estamos passando naquele momento. E nós percebemos que muitas vezes aquele alimento faltou para o indivíduo que não estava. E que nós saímos daqui com as nossas almas saciadas. E que se não houvesse isso, não saberíamos como poderíamos percorrer o curso de nossas vidas, nas grandes aflições e tribulações da semana, do dia a dia. Isso eu digo não só nos cultos, mas também nos outros trabalhos, nos inúmeros trabalhos, né, disponibilizados pela igreja, escola dominical, curso, né? Nele eu tenho visto testemunhas de que tem se encontrado muito conforto em estudar a palavra do Senhor, quando os corações de muitas dessas pessoas têm sido vivificados pela mensagem do Evangelho. E inclusive, infelizmente, muitos dos dias de hoje, os chamados desigrejados, eles não se servem
desses meios de graça, porque os desigrejados, já se diz o nome por isso, não se beneficia, né, da comunhão dos irmãos, e esse é o argumento de que isso não traz nenhum benefício para eles. É indiferente. Não, irmãos. Nós percebemos aqui que o fato de Tomé não estar ali, ele perdeu uma grande bênção que os seus olhos poderiam contemplar. Então, muitas dessas pessoas desigrejadas, né, que continuam sendo crentes em suas casas, não, eu creio em Jesus, mas eu não preciso de igreja. Aos poucos, essas pessoas vão se distanciando em uma velocidade tão grande que quando elas se dão conta, elas percebem que suas vidas estão totalmente tomadas por outras atividades deste mundo. Não vai sobrar tempo. Pelo contrário, o inimigo vai tentar permear a nossa vida de forma a nos jogar cada vez mais compromisso. Cada vez mais compromisso. Né? Eu digo isso não hoje, agora, aqui, não estou falando para os ausentes, estou falando para nós. Essa palavra não é para os que não estão aqui, são para nós que estamos aqui. Que muitas vezes estamos aqui de corpo presente, mas estamos ausentes. Aí vamos estar acostumados a ir para a igreja, mas não há nenhum propósito. Veja que eu tenho aqui, precisamos recordar nessas palavras de Salomão 8,34, que diz: feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. E a casa do Senhor é estar na presença de Deus. Percebemos aqui que este homem, Tomé, ele não levou em conta o relato ali dos seus irmãos, os outros discípulos ali. Ele desprezou ali totalmente as informações extraordinárias que aqueles os discípulos tinham compartilhado com ele. Ele disse: vimos o Senhor. Esta é uma informação extraordinária. Muitos, como Tomé, não se contentam com a pregação do Evangelho, a pregação que revela o Cristo vivo, a mensagem que anuncia a sua ressurreição. Reclamam dizendo: o que isso tem a ver comigo? Eu não creio, a não ser que eu tenha uma experiência pessoal. Muitos têm trazido esta conclusão: eu preciso ter uma experiência pessoal, senão eu não quero ouvir por terceiros. Então nós estaríamos desprezando a mensagem da pregação do Evangelho, que ela vem por terceiros. Então, aqui olhando para Tomé, ele está recebendo informação dos seus irmãos, e ele aqui não apenas ignora eles, os seus irmãos, mas ele desrespeita os seus irmãos na fé com sua incredulidade. Não só fez isso, mas também perdeu a oportunidade daquele momento glorificar ao Senhor com essas boas novas, porque isso era algo extraordinário que tinha acontecido. A boa nova era que o Senhor, que tinha sido crucificado na sexta-feira, agora neste dia ele havia ressuscitado, e eles contemplaram e eles constataram com seus próprios olhos que realmente Jesus havia ressuscitado. Também deveria ter se exultado de alegria, assim como os outros discípulos que viram o Senhor. Tomé, ele tinha ouvido do próprio Mestre que ele ressuscitaria e que eles se alegrariam na ocasião de sua ressurreição, quando Jesus aparecesse novamente. E esta foi a ocasião. Nós nos alegramos porque Jesus ressuscitou. E é nisso que o Senhor Jesus estava dizendo que a alegria de sua ressurreição se daria logo então que ele começasse a aparecer. Eles disseram:
vimos o Senhor. A maioria dos discípulos haviam visto o Senhor, exceto ali, naquele momento, Tomé, e eles se alegraram. Por que Tomé também deveria se alegrar? Porque ele estava sabendo que os discípulos haviam visto o Senhor. Ele estava recebendo informações através de muitas testemunhas. Os discípulos, o texto diz, então, os outros discípulos disseram a Tomé, não era uma informação isolada de uma pessoa, todos disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Eram pessoas de sua confiança, eram seus amigos de longa data, mas Tomé os ignorou. Diante de todos que estavam ali, ele os ignorou. As Escrituras nos orientam que nós não devemos ser sábios em nossos próprios entendimentos, como fez Tomé. Ele está querendo ser sábio conforme o seu próprio entendimento. Exatamente quando ele diz isso: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Isso é ser sábio em seus próprios entendimentos. E a Bíblia nos diz que você não pode tirar as suas próprias conclusões. Você precisa olhar as Escrituras e ver o que ela se revela, como ela está se apresentando. No entanto, irmãos, olhando para Tomé, cabe a nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, após ter dito todas esses pontos negativos deste discípulo do Senhor Jesus, nós não podemos esquecer que Tomé não é Judas. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Por isso, então, devemos orar pelos irmãos ausentes. Orar por nós mesmos, que muitas vezes de corpo presente estamos dispersos, para que Deus traga os irmãos ausentes e também para que o Senhor nos ajude a fixar nossa mente quando o Senhor está falando, mesmo que não seja diretamente, mas através de outros. É isso que nós estamos vendo. Os discípulos estavam falando da ressurreição de Cristo, não era o próprio Cristo, mas também deveria acreditar. Primeiro porque Jesus disse que isso aconteceria, e ele disse que isso aconteceria no terceiro dia. E ele sabe que Jesus tem todo o poder, ele viu inclusive o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro. Então não há dúvidas. Então, quando nós estamos pregando a mensagem do Evangelho, mesmo que seja algo que seja sobrenatural, nós sabemos em quem cremos, em quem temos crido. Não é uma novidade para nós. Devemos orar então pelos irmãos ausentes, na esperança que o Senhor os traga junto a si, junto a Ele, ao Senhor. Não que Ele nos traga junto a nós não somos a referência, nós não somos a bênção dos ausentes. Eu e você não é a bênção daquele que não veio. A bênção para eles, os ausentes, é a mesma que para nós, os presentes, usufruímos. Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz que a sua bênção é Cristo. Ser um seguidor de Cristo. Não queria que fôssemos seguidores de Paulo, mas seguidores de Cristo. Né? Então, que possamos buscar ao Senhor e dizer: Senhor, não me trouxeste para a tua casa para que eu pudesse usufruir de tua presença através do sermão. Mas alguns dos nossos irmãos estão ausentes. Traga-os, Pai, para que eles possam usufruir de Ti também, né? Do Senhor. Segue-se então, irmãos, a grande pergunta a nós aqui
de corpo presente, pelo menos, né? Será que nossa mente realmente se encontra neste lugar? Ou estamos aqui por mera obrigação? Será que aqui é apenas um ponto de encontro? Ou para não nos sentirmos mal por ter faltado no culto? Será que é por isso que nós estamos aqui? Para marcar presença? Como fosse um point de encontro. De repente nós não tínhamos o que fazer, então nós resolvemos ir à igreja. Quem sabe que depois do culto a gente saia para comer alguma coisa, e aí eu vou ficar envergonhado de ir direto para o restaurante ou para a pizzaria. Será então? Mas, irmãos, seria tão bom que a nossa resposta fosse diferente e que Deus nos ajude para isso. Estamos aqui pela causa de Cristo, por Jesus. É por isso que estamos aqui. É claro, irmãos, que sem desprezar a comunhão com os irmãos, como fez Tomé. Tomé, ele se apresenta depois. E ele despreza ali aqueles irmãos que estavam anunciando a mensagem, anunciando a ressurreição de Cristo. Ele simplesmente os ignorou. Porém, para isso, precisamos ter um equilíbrio aí e entender que a comunhão que temos uns com os outros é apenas um meio. E eu posso dizer que é mais um meio de graça que o Senhor nos concede para transmitir sua palavra. Mas qual é o fim? É o próprio Deus. Que sejamos o meio pelo qual nos use para que possamos ajudar uns aos outros a dizer: vimos o Senhor no culto, a mensagem do Evangelho, Cristo se manifestou em sua palavra, o verbo que havia se feito carne. Ao ouvir esta mensagem, irmãos, a pregação do Evangelho nesta noite, se é que realmente estamos ouvindo, para onde nossas mentes estão sendo conduzidas? Para Tomé, sua mente foi conduzida para as suas coisas. Para Tomé, ao ouvir que Jesus havia ressuscitado e que eles tinham visto pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, ele pensou nele mesmo. E olha que agora Tomé não está ausente. Tomé agora está presente. Ele estava ausente. Agora ele está presente na reunião. Ele está ali entre os irmãos, como se fosse no culto. Mas ele é egoísta, ele pensa nele. Mas eu também deveria ter visto. Eu não acredito, eu não creio. E aí então traz a sua exigência. Onde estaria a nossa mente agora? Cativa das Escrituras? Sabendo que o Senhor ressuscitou e que foi constatado pelos discípulos e eles apareceu e se apresentou diante deles. Estaríamos cativos disso e estaríamos crendo realmente que o Senhor apareceu aos discípulos ou não? Nós estamos presentes aqui. Nós não tivemos o mesmo privilégio que aqueles discípulos tiveram ali. Que privilégio é esse? Serem testemunhas oculares. Eles foram testemunhas oculares. Mas hoje, nesta noite, nós temos a mesma mensagem que Tomé ouviu. Vimos o Senhor. O que diríamos? Se eu não vi o sinal, será que nós iríamos assim? Ou para nós basta-nos, nós cremos nas Escrituras, porque ela diz que o Senhor ressuscitou e Ele apareceu. Para nós basta-nos. Esta mensagem, desde aquela época, ecoa nos ouvidos dos crentes, dos seguidores, dos cristãos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Que mensagem? Esta mensagem
ao cair da tarde, no finalzinho daquele domingo. Que mensagem é essa? Transmitida por meros mortais, como qualquer um de nós. A mensagem é essa: vimos o Senhor, o Cristo ressurreto. O que essas boas novas estimulam o nosso ser? Alegria. Saber que meros mortais viram o Senhor, viram a Deus, contemplaram a face de Cristo. Será que essas boas novas estimulam em nós reverência e esperança? Ou será que essas boas novas nos levam aos mesmos sentimentos de Tomé? Incredulidade, indignação, revolta contra a palavra de Deus. Porque eles estavam dizendo a palavra de Deus, eles estavam anunciando o Cristo ressurreto. Se estivéssemos no lugar de Tomé, se coloque no lugar de Tomé, como seria o nosso comportamento ao chegar depois e receber essa notícia maravilhosa? Talvez diante disso nós diríamos, ou então cairíamos de joelho, prostrado, adoraríamos o Senhor pela fé. Glória a Deus! Jesus ressuscitou! Vocês o viram? Amém! Glória a Deus! Aleluia! De repente, nós imaginaríamos que faríamos isso se estivéssemos no lugar de Tomé. Mas aí vem a grande pergunta: então por que nossas almas permanecem tão indiferentes com essas boas novas dos discípulos? Se é que você está indiferente, eu não sei. Vimos o Senhor. Isso é muito grandioso, irmãos. Eu não sei se isso está acontecendo com você agora, nesta noite aqui, meu irmão, mas comigo está. Eu deveria estar muito mais alegre com essa notícia. Eu deveria estar muito mais alegre. Mas não estou. Como um miserável pecador que sou, minha alma não se comporta como deveria. E isso é muito triste de minha parte. Eu não sei se isso acontece com você. Por isso, constrangido aqui diante de vocês, irmãos, mesmo sem ter a noção da magnitude desta grandeza, de que realmente é isso, de tão grande salvação, simplesmente eu me recordo em minha insignificância e eu confesso aos irmãos que eu creio que Jesus ressuscitou, que Jesus se apresentou ali para aqueles meros mortais, e minha alma glorifica ao Senhor. Que possamos orar, fazer a petição e o clamor como aquele cego. Ele disse: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Que também possamos vê-lo, contemplar o Senhor como viram os discípulos pelos olhos da fé. E como aquele oficial, possamos dizer: Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Que possamos fazer como aqueles discípulos fizeram, irmãos, nos esforçar para edificar uns aos outros e sempre repetir: o Senhor apareceu a nós através da sua palavra. Ele está vivo e vivo para sempre. Mas se você está aqui e ainda está ausente, que Deus possa volver os seus olhos, volver os nossos olhos para Ele, o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e percebemos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é salvação. Ele conduzirá-nos na sua presença. A honra e a glória será somente dele, somente do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses versos aqui
que revela o homem que se apresentava, Tomé. Desde o versículo 11, veja aqui, versículo do capítulo 11 de João e do capítulo 14, aqui existe um comportamento de Tomé, este mesmo Tomé. Veja que no 11, como ele é um fatalista. 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Ele precisava ir até Lázaro. E aí falaram, disseram, mas se ele já morreu, o que vamos fazer? Vamos para lá para quê? E aí, na insistência do Senhor Jesus, ele, como um fatalista, falou, ok, vamos morrer, né? Vamos morrer então. Bora, vamos todo mundo morrer agora. Este é o mesmo, Tomé, chamado Dídimo. Veja aqui também no versículo 14, ele ama contrariar. Ele ama contrariar. Então, olha como ele diz. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus disse para ele assim: vocês sabem o caminho. Se Jesus disse que ele sabia, então ele sabia. Mas Tomé diz assim: não, o senhor está enganado, Deus não sabe não. Mas Deus está falando que você sabe. Mas ele diz assim: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? É aquele que ama contrariar. É aí o Tomé, chamado Dídimo. Então, temos aqui o tipo de crente que Tomé tem se mostrado no curso das exposições do livro do Evangelho de João, já há alguns anos, né? Se você se lembra das pregações, e como muitas vezes citamos aí, Tomé. E agora, novamente aqui, neste capítulo, ele é apresentado aqui e vai aparecer mais uma vez ainda. Era naquela tarde de domingo, e não é diferente. Ele tem essa personalidade. As objeções que Tomé levanta ali contra as evidências, contra todas aquelas testemunhas, é apenas uma desculpa. Mas a palavra de Deus já apresenta e se revela este homem incrédulo. Ele só queria fazer aquilo para justificar que ele era mais cauteloso do que os outros. É como se ele estivesse dizendo assim: não vai me dizer que vocês acreditaram nisso. Vocês viram a sombra de uma pessoa e estão dizendo que é Jesus? Fizeram vocês de tolos. Vocês caíram nessa. Vocês acreditam em qualquer coisa. Então, o texto que ele coloca aqui é como se ele dissesse: comigo não é assim. Eu preciso de provas. Eu preciso de provas. E aí, com isso, percebemos que ele, de forma bem agressiva aqui, ele se apresenta como superior a todos eles juntos. Comigo não é assim. Ele vai dizer: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Muitas vezes nós não achamos graça na palavra. Não entendemos que existe um favor ali. Muitas vezes nos comportamos como Tomé. E por que nos comportamos como Tomé? Porque nós não conhecemos as Escrituras e não procuramos conhecê-la. Por isso sofremos para crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Com certeza, Tomé não tinha absorvido a palavra de Deus, mesmo presente com Jesus em suas mensagens, só de corpo presente. Porque o que revela aqui neste texto, irmãos, ele está em sintonia com os relatos antecipados das promessas do Senhor Jesus antes de sua morte. Era para Tomé estar na expectativa, esperando só ele aparecer.
mesmo através de notícias de outros. Isso deveria estar na sua mente, e isso também deve estar em nossa mente, por nós conhecermos o desenrolar das Escrituras, daquilo que muitos de nós já sabemos, por termos estudado a palavra de Deus, por termos visto as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Este é o momento em que Jesus apareceu. Como seremos impactados com esta palavra? Só seremos impactados com a palavra do Senhor, só seremos impactados com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com apenas a ponta do iceberg. Você vai saber que isto é muito maior, e a ressurreição de Cristo é apenas a ponta do iceberg. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos saber que sua ressurreição é um detalhe de um contexto muito maior, de todo o compêndio das Escrituras, se nós acompanharmos o desenrolar dos fatos desde Gênesis. Vou fazer uma simulação aqui, uma comparação, acho que está dentro do nosso contexto, e depois eu vou voltar nesse pequeno trecho que eu falei para vocês. Muitos que assistiram o último filme dos Vingadores não acharam nada demais. Muitos. Por quê? Porque eles não conhecem toda a história. Não conhecem a trama do filme. Mas quem conheceu os episódios anteriores viveu muitas emoções. A diferença é a diferença. Você consegue viver as emoções se você conhece os episódios. Então eu vou repetir a mensagem. Muitas vezes nos comportamos assim, ao olhar para as Escrituras, dessa forma como Tomé, porque nós não conhecemos os episódios anteriores, não conhecemos as Escrituras, não procuramos conhecê-la, e é por isso que nós sofremos para crer. Porque o que está revelado aqui na palavra do Senhor, nesse texto, ela está em sintonia com os relatos antecipados das promessas do Senhor Jesus antes de sua morte, que ele ressuscitaria. Entende o desfecho das coisas quando ela acontece? A gente começa a fazer toda a ligação, você começa a ver todo o contexto, tudo aquilo que deveria realmente acontecer, porque todas aquelas coisas estão na nossa mente. Eu entendo por disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. Porque nós já sabemos, já temos estudado, temos um compêndio das Escrituras, observamos ali as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, quando isso vem, ele vem com um impacto de sua ressurreição, um desfecho extraordinário. E aí haja emoções, aguenta coração. Jesus ressuscitou. Não é somente a ponta do iceberg, mas há um gelo que está nas profundezas do oceano. E ao olhar apenas a ponta do iceberg, aquilo nos arremete para algo muito maior. Todo o compêndio das Escrituras, desde Gênesis. Vou finalizar aqui, irmãos. Olha para as palavras de Tomé. Talvez você vai contrariar no início, mas eu diria para você: quão úteis são as palavras pronunciadas por Tomé. Olha quão úteis são. Como pode ser útil essas palavras? Não são nas palavras de Tomé que encontramos fé. Pelo contrário, nas palavras de Tomé se revela a incredulidade do indivíduo. São úteis porque nelas nos identificamos. Por que nós nos identificamos nelas? Infelizmente, porque nós devotamos de nós mesmos. O que isso tem a ver comigo? Vocês estão falando de Jesus, mas como diz os jovens,
Mas que Deus nos leve, irmãos, ao fundamento sólido das Escrituras, sem que venhamos interferir. Que tenha misericórdia de nós, para que possamos ter as percepções do verdadeiro sentido da verdade que está nas Escrituras Sagradas, a fim de sermos sensíveis ao Espírito Santo que revela que Ele mesmo inspirou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode se ligarmos. Os avisos vão ser passados aí na tela, né? Posteriormente. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Que Deus nos ajude. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus, glorioso Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia. A igreja que está militando nesta terra, que está sendo conduzida pelo Senhor. Aviva a sua igreja, Pai. Desperta-nos em tua presença. Aviva nossos corações. Traz, Senhor, um avivamento, Senhor. Sabemos que ele somente virá através da mensagem do Evangelho, da pregação das Escrituras. Aviva a tua igreja, Senhor, clamamos a Ti. Ó Pai, nesta noite, estamos de coração gratos a Ti, Senhor. E viemos ofertar o nosso corpo em adoração ao Senhor. Viemos Te ofertar com nossa presença. Viemos ofertar ao Senhor com cânticos e hinos espirituais. Ó Pai, lemos os trechos das Sagradas Escrituras nesta noite. Que maravilha é a Tua palavra. Ouvimos a exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Oh Senhor, não poderíamos viver sem isso. Obrigado, Pai, por esta preciosidade. Quão precioso é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela saúde, obrigado por Tua segurança. Obrigado porque o Senhor se importa com a gente. Obrigado, Senhor, por nos redimir, por nos restaurar, por nos chamar para a Sua gloriosa luz. Ó Senhor, não podemos viver sem Ti. Ó meu Deus, leva-nos em paz para nossos lares. Ser conosco no nosso descanso. E nos ajude, Senhor, quando colocarmos nossa cabeça no nosso travesseiro, a glorificar o Senhor e sempre lembrar que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama. Ficamos constrangidos e admirados porque Deus nos ama e nos veio. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor nos ama. Obrigado por este amor, obrigado pela salvação, obrigado por nos livrar da sentença do inferno. Ó Senhor, grande é a salvação, obrigado por Tua morte na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, eternamente gratos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a permanecer firme nos Teus passos. Nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Conceda-nos o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Quero citar aqui de forma decorada a bênção apostólica, como diz as Sagradas Escrituras. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Vamos dizer amém juntos? Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.